E aí, galera, a Ferdi afastou o árbitro que apitou o jogo Nova Iguaçu e Vasco, né? O Vasco se sentiu aí prejudicado nessa partida, né? E já não é de hoje, né? O último jogo também que o Vasco jogou, o Vasco foi prejudicado também pela arbitragem, né? E novamente, né? O Vasco sendo prejudicado. Vamos acompanhar aqui as últimas informações sobre essa nota também oficial que a Ferdi deu e o Vasco também tá bem irritado também com essa situação, né? A diretoria do Vasco também comentou sobre essa situação aí no jogo contra o Nova Iguaçu e a preocupação do Vasco agora também é o jogo contra o Flamengo, né? Eles já estão com medo de acontecer qualquer coisa nesse jogo, né? Sobre a arbitragem, né? E a gente vai saber qual deve ser o árbitro dessa partida entre o Vasco e o Flamengo no final de semana. Tem razão ou não. Tá aí, ó, Ferdi afasta árbitro de Nova Iguaçu e Vasco por verificar falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu e Vasco, completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra pela Ferdi. O Departamento de Arbitragem decide pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca 2024. Um a menos. Não pegaram leve com ele não, hein, Simon? Bom dia, amigo. Bom dia, Abel, ao André, ao Eugênio, professor Celso, a todos que nos acompanham. Pois é, eu fico olhando essas coisas, Abel, sabe? Não adianta, estoura no lado mais fraco, tá? A arbitragem carioca, que foi no passado muito significativa para o futebol brasileiro, grandes árbitros, Armando Marques, o Viana lá atrás, depois o Arnaldo e o Reit, na minha época já o Cláudio Vinícius Cerdeira, Jorge Travasso, outros tantos. Hoje a arbitragem do Rio de Janeiro praticamente tem um árbitro da FIFA, que é o Bruno Arleu, e que está lesionado, portanto não está apitando. Aí eles fazem essas pré-temporadas de 2, 3, 4 dias, e não é só o Rio de Janeiro, a maioria das federações, e fazem, e preparam, começa o campeonato, que hoje em dia, Abel, os caras não apitam mais sem VAR. Se não tiver VAR, não se apita mais futebol. O Wilton Sampaio, que está lá, que vai apitar a Eurocopa, vai para a sua segunda Copa do Mundo, 2026, porque tem VAR. Se não tivesse VAR, dificilmente iria. Hoje os caras estão viciados para apitar com o VAR. O que eu acho também errado, ou a competição começa com VAR e termina com VAR, ou esse negócio agora vai ter VAR, antes era grande com grande, agora é grande com pequeno. Agora não sei o que, eram tantos jogos, absurdo. Aumentou. Velho, é claro, não, eu acho tudo isso um absurdo, sabe? É claro que a arbitragem foi muito mal, esse garoto foi muito mal, erros gritantes, e de fato teve. Um árbitro tem que saber de o discernimento de faltas. Uma falta, um jogo brusco grave, o Caio Tenório entra por cima com a sola da chuteira no Rossi, ele nem falta dá. Olha só, abrindo os braços, feito o Cristo Redentor, e mandando seguir a jogada, uma falta claríssima. Isso é lance de cartão vermelho por prática de jogo brusco grave. A perna estendida, com as travas da chuteira um pouquinho abaixo do joelho. Não teve uma lesão mais grave o Rossi, por sorte. Né? Tava levantando, olha só. Isso aí não tem discussão. E o árbitro sequer, esse Caio Tenório já tinha cartão amarelo. Mas esse lance é cartão vermelho direto. Sequer marcou a falta. Então, aí tem esse relato que você leu, Abel, erros gritantes, vai passar para reciclagem, vai lá para agora aprendizado continuado, mudam os termos, mas a coisa, ou seja, esse geladeira e não vai apitar. É a geladeira. Aconteceu no jogo passado que o Vasco foi prejudicado também com o Tarcísio Caetano, né, contra o Bangu. Também foi para a geladeira, não apita mais. São jovens árbitros que não adianta, estoura sempre no lado mais fraco, que na engrenagem do futebol é a arbitragem, tá? Eu acho que a arbitragem está falha, a arbitragem está deixando muito a desejar, continua aqueles mesmos mecanismos de 2, 3 dias de pré-temporada, agora é fácil, tira, o outro vai errar domingo que vem, tira o outro também, vai tirando, tem bastante espaço aí hoje em dia tem uns freezer modernos, né, então eu vou botando os caras no freezer lá, mas tu não ataca o problema do negócio, tu não quer atacar, aí os dirigentes estão um pouco se lixando, aí aquela velha frase que eu cito muito, não é, do saudoso Armando Nogueira, dirigente de futebol só se lembra do árbitro quando erra contra a sua equipe. Enquanto não errar contra a sua equipe, deixa como tá.
o amadorismo que é gerido a arbitragem brasileira, e aí não é só no Rio de Janeiro. Eu falei com vários árbitros de todo o país que fizeram essas pré-temporadas. Digo, vem cá, velho, e vocês decidiram o negócio na mão? Não, o negócio na mão tá como tá. Ou seja, nós vamos ver de novo, um árbitro marca, o outro não marca. Então, eu acho que falta muito ainda, mas evidentemente que o árbitro foi muito mal nesse jogo e por isso recebeu esse tipo de punição. Agora, o Simon, Abel, assim, esse tipo de punição e esse tipo de nota oficial soa como assim, uma tentativa de transferência de responsabilidade da federação para o árbitro. Assim, ele fez tudo errado, então tira ele. Mas quem preparou ele? Quem o colocou, quem o escalou, quem o colocou como técnico, como árbitro do Campeonato Carioca para jogar a primeira divisão, para apitar o jogo de um time importante, grande, como é o Vasco? Quem fez o mesmo com o árbitro do domingo, o Tarciso? Então, a FERJ, que tem a sua diretoria já há muitos anos, na arbitragem está lá o Jorge Rabelo já há mais de uma década, e toda essa decadência da arbitragem do Rio de Janeiro passa por esse período aí. E não se faz nada para melhorar. Ele não vai pra geladeira? Aí você coloca um monte de árbitro novo, o árbitro novo erra, você diz ele não presta, vai reciclar. Aí passa outro, o outro vai errar, tira, não presta. E quem é que presta? E quem é que está preparado no quadro de árbitro da Federação do Rio de Janeiro para responder em alto nível? Tem alguém? Um monte de árbitro novo. A exceção do Bruno Arleu citado aí? Um monte de árbitro novo, para completar o que você e o Simon estão dizendo, com uma preparação ruim, e jogo sim, jogo não, usando o VAR. Tem uma questão de hábito, do cara se habituar com o tipo de arbitragem ou não. Usando, o Simon pode falar melhor que a gente. É totalmente diferente o cara comandar um jogo com o auxílio do vídeo, do árbitro de vídeo, e sem o auxílio. Aí, domingo domingo é Flamengo e Vasco, vai ter VAR. Aí quarta-feira, 3 dias depois, o cara vai apitar outro jogo, não tem VAR. Porque sei lá, Botafogo e Olaria, Flamengo e Portuguesa. É um completo absurdo. E nesse jogo aí, Simon, o Simon pode me ajudar. O árbitro principal que está em campo, ele não está sozinho. Embora não tenha o VAR, ele tem os auxiliares, ele tem o quarto árbitro. Será que ninguém viu que essa entrada foi uma entrada que, primeiro, tinha que marcar no mínimo falta. Segundo, um cartão amarelo. Nem isso que seria o segundo. Ou, como disse o Simon, o óbvio, pela entrada, ele entra de sola na canela do adversário, seria o vermelho. Ninguém está ali da equipe, falou no radinho, porque eles têm o radinho, eles têm a comunicação deles. Ô, fulano, esse lance aí foi uma falta dura para vermelho e tal. Ninguém avisa também e passa por isso. Será que só ele vai ser afastado? Não tem uma equipe de arbitragem? Porque o árbitro não apita sozinho. Então, eu acho que a coisa está muito mal encaminhada, e não adianta só apontar para aquele árbitro. Tem que ver quem escolhe, quem prepara, quem escolhe os árbitros de cada jogo. Cada jogo você vai escolher o árbitro que vai colocar ali. Não, exatamente, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. O Eugênio agora também fez um relato importante e a gente, conforme dizia já um político antigo aí, nós vemos de longe, né, Eugênio? O Abel, o Dom, que é um pouco mais novo, o professor Celso, não muda. Ontem aqui em Porto Alegre apitou o Daniel Bins. O Daniel Bins é árbitro da FIFA de vídeo. Apitou Grêmio e Juventude, foi bem, mas a chance era enorme. Esse cara não tem... nós estamos falando aí que o jogador é o terceiro, quarto jogo, tem que pegar a dinâmica, tem que pegar, sabe, o ritmo de jogo. Tá aí o árbitro. O Abel fez esse levantamento aí, o cara bandeirou um jogo, tem VAR, vem no outro, não tem VAR. Como se o árbitro fosse... O árbitro é um ser humano como outro qualquer, ele erra, ele acerta, tá? Mas ele é tratado como assim, vamos despachar esses caras. Então, ou querem discutir o futebol seriamente, e aí tem que ter mudança estrutural, ou vamos ficar aí. Os árbitros brasileiros não estão quietos, a bola não rolou, né? Que o Eugênio levantou era muito importante, era fundamental. Os árbitros assistentes da minha época trabalhavam junto, davam falta, marcavam a barreira, entravam em campo. Hoje os caras não marcam mais impedimento, ficam esperando, tem lance de 5, 6, 7 metros, o cara não marca, se omite. O grande pecado na minha, o árbitro nunca pode se omitir
Ele pode pecar por excesso muitas vezes, mas se omitir não pode, ele tem que tomar decisão. Então ninguém mais toma decisão. O Bandeira ficaria esperando o VAR não decide. Isso é um jogo na cara do Bandeira e incendeia a bandeira na hora. Se fosse um Aristeu Tavares, um Altemir Halsman, enfim, grandes assistentes aí, poderia citar mais outros da minha época, marcavam na hora. Então esse trabalho em equipe, o quarto árbitro, é um trabalho fundamental. Aí me parece que está se perdendo isso aí, e essa grande questão que para mim é fundamental. Se tem VAR, começa da primeira rodada. Não adianta querer poupar palito e banquete. Aí não tem dinheiro, não sei o que, não tem dinheiro, pô, velho, tá? Como é que não tem dinheiro? Então, tem VAR da primeira à última rodada. Não tem VAR, não tem VAR. Agora, para alguns jogos, para clássicos, para não sei o quê, aí realmente complica. Eu acho ótima essa frase. Como é que foi a frase do banquete? Essa frase é antiga do Simon. De vez em quando ele de futebol. Então o campeonato inteiro com VAR. Ou então, não tem dinheiro. Então tá bom. O campeonato estadual do Rio de Janeiro inteiro é sem VAR. Não pode um jogo sim e um jogo não. Na mesma fase. Você pode comparar com qualquer tipo de profissão, guardadas as proporções. Sei lá, um motorista de aplicativo. Ele dirige 2 dias com o Waze lá, com o Google Maps, sei lá o quê. E aí, os outros dias, não, ele vai com um mapa antigo lá, olhando no papel. Azar de quem pegar no dia do guia, né? Peraí, onde é que eu entro aqui? Eu tô indo lá pra zona norte da cidade. Mas hoje eu tô sem o... celular. Então... Peraí que eu vou perguntar na esquina como é que chega. Tem que ir na placa. Antigamente era assim, Abel. Vai na placa... Vai seguindo guardadas ali. As proporções é famoso, isso. Quem tem boca vai a Roma. Para na esquina, para no posto de gasolina, eu quero chegar no lugar tal. E dentro da crítica que o Eugênio fez, eu concordo com tudo que ele colocou em relação à federação, para mim também a gente tem que estender a culpa aos clubes também, porque só trazem essa discussão quando são prejudicados. Então você não vê clubes preocupados realmente em discutir arbitragem, em querer aprimorar a coisa. Só vem falar na hora que estoura a conta para ele, porque quando é a favor fica ali quietinho, não, segue o jogo, acontece, às vezes até vem uma declaração até meio irônica em relação... Né? Então, assim, para mim é uma culpa de todo mundo. Lógico, você tem pesos maiores, uma federação que é responsável pela arbitragem é muito maior do que ela. Tem o erro também da pessoa ali que está apitando o jogo. Mas os clubes também têm responsabilidade nesse cenário. Para fechar, eu tenho uma pergunta importantíssima sobre o tema para Simon. No churrasco do Simon, tem costela, tem fraldinha, tem picanha e tem palito? Tem linguiça. Tem maminha, tem linguiça e tem palito, não é? A minha esposa é fio dental, não, eu sou do tempo antigo, eu sou do palito aí. Mas e para encerrar, o professor Celso usou uma expressão também, é uma máquina de moer carne, é exatamente isso, tá? Coloca o árbitro e tira o árbitro. E uma frase para deixar para reflexão aí, que um de vocês levantou, que o árbitro, o professor Celso mesmo, o árbitro é importante do futebol. Só para dizer o seguinte, o árbitro não é tudo no futebol, mas o futebol sem o árbitro não é nada. Um abraço para vocês. Grande Carlos Eugênio. Galera, situação delicada, e na minha opinião, né, foi muito rápido essa decisão da FERJ de afastar o árbitro. Na minha opinião, o árbitro de hoje em dia tá tudo acomodado, só quer apitar com o VAR, porque é muito fácil, né? Qualquer polêmica, apita no ouvido dele lá, tem que olhar na tela. O cara vai lá e revisa, porque o árbitro hoje não consegue acompanhar o jogo. Entendeu? O VAR veio para ajudar, mas também não é para apitar o jogo. Se for pro VAR fazer tudo, meu amigo, tira o árbitro, deixa o VAR, então, só tem o VAR só. Porque assim, do jeito que tá, não dá, galera, do jeito que tá, não dá, porque os árbitros estão errando mais do que erravam, né? Isso daí deixa todo mundo muito preocupado, tira também a credibilidade também da competição, né? Então tem que acontecer isso toda vez que o árbitro errar de maneira grotesca, né? É errozinho bobo, não, é um erro desse tipo aí. Se acontecer, o cara tem que ser afastado, vai ser tirado. Então o cara vai pensar 2 vezes antes de marcar alguma coisa, porque a gente fica com aquela dúvida, será que não foi de maldade que o cara não quis dar o cartão vermelho? Será que foi de maldade que ele deu o cartão vermelho a favor ou contra? Sempre vai ter essa dúvida. Então se o cara for punido, deixa vários jogos, entendeu? Ou até fora do campeonato para ver. O cara não vai querer ficar errando à toa, não vai. Então tem que acontecer isso, tem que ter punição um pouco mais severa também para arbitragem, porque tem certo tipo de erro que não é admitido, né, no futebol brasileiro. Não tem como você admitir um erro desse. Então
tem que ficar de olho aí, as federações têm que estar de olho na arbitragem, porque o futebol brasileiro tá muito manchado aí devido à péssima arbitragem que nós temos no futebol brasileiro. Chegou o VAR, mas os problemas parece que se multiplicaram, né? E o Vasco, na minha opinião, foi prejudicado sim, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês acharam também que o Vasco foi prejudicado nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Na minha opinião, não justifica a derrota também, na minha opinião. O Vasco jogou mal, né? Mais uma coisa daquela ali não poderia ter acontecido, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também.